Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Marcos 8, 9 e 10. E vamos de forma sucinta, né? Palavrinha que eu gosto de falar muito, mas não faço muito bom uso dela. Tentar falar sobre um tópico em cada capítulo, tá bom? Então, vamos começar ali pelo capítulo 8, que a gente vai ver Jesus fazendo a cura, fazendo um milagre de uma forma muito estranha. Chega um cego para Jesus, né? E obviamente queria ali a cura, e Jesus simplesmente faz uma saliva, taca no olho desse cego, e o cego, aí Jesus pergunta para ele: "E aí, você tá vendo? Como é que é? Já tá bom aí ou não?" O cego fala: "Eu tô vendo as pessoas como árvores, como estão caminhando." Ou seja, ele estava vendo apenas vultos. Jesus faz novamente um barrinho ali da saliva, taca de novo nos olhos desse cego, e aí o cego volta a ver. Mas aí a gente pode se perguntar: gente, esse Jesus era muito doido. Por que ele faz isso? Qual é a intenção dele em pegar, fazer cospe na mão, taca no olho? Você já imaginou se fosse você, alguém chegasse pra você e falar: "Não, pode deixar, seja lá qual fosse o seu problema, né? Eu vou te curar." E de repente a pessoa começa a cuspir na mão e tacar em você. A gente aí ia ficar, ainda mais hoje, né? Com essas coisas aí de vírus. Não, deixa pra lá. Mas por que Jesus faz isso? Qual é a intenção dele? O que tem aí por trás disso? Porque vamos combinar que a gente já estudou que Jesus, tem hora que ele chega pro cego, o cego pergunta pra ele, simplesmente ele fala: "Quero ser limpo. Você quer que eu te cure? Então tá bom, seja limpo." Outra hora ele olha pela fé, outra hora ele simplesmente cura. E aqui, nesse aqui, ele cospe na mão, joga no olho. O que é isso? O que isso quer dizer? Meninas, Jesus não tem um padrão. Lembra que ele, quando manda o recado para a família dele: "Olha, eu não vou me encaixar aí nessa caixinha, não tô dentro dos moldes, eu faço do jeito que eu quiser, eu curo." E aí o cego, quando percebe aquilo ali, o cego poderia dizer: não cospe na mão não, ai, tô com nojinho, não quero não. Mas o que a gente, às vezes, o milagre, ele está na nossa frente, mas nós colocamos: eu quero, mas tem que ser o meu modo. Eu quero isso, eu quero a bênção, mas só ao meu modo. E não é essa a mensagem que Jesus está fazendo. Olha, eu faço do jeito que eu quiser, tem hora que eu vou pedir para você ter fé, tem hora que eu simplesmente vou falar: tá curado. E tem hora que eu vou cuspir na minha mão e vou esfregar na sua cara. Então tem coisas que fogem a um padrão. Jesus não tinha um padrão, ele não seguia uma bula, né? Uma tabelinha. Agora, para esse caso, para cegueira é assim. Não tinha. E isso se aplica a nós hoje. Não existe um padrão. O padrão é o nosso, da nossa fé. A gente tem que simplesmente crer, entregar para ele e pronto, acabou. Não vamos ficar colocando limites. Jesus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, mas olha, eu só tenho que fazer da minha maneira, porque de certa forma não funciona comigo. Aí não vai ter cura. É isso que ele está falando. Gente, eu vou fazer, e às vezes foge ao nosso entendimento, foge aquilo que a gente acredita que é o certo, que é o normal, porque para Jesus não tem normal. Ele já é essa pessoa que já vem desde o começo falando: eu não me encaixo aqui, eu não sou desse mundo. E por ele não ser desse mundo, ele não tá dentro dos padrões deste mundo. E aí ele cura, e o cego sai dali feliz da vida, porque antes ele não podia ver. Imagina que bênção, né? Que é você estar na escuridão e de repente você passar a viver na luz. Que é exatamente isso que Jesus faz com a gente. Às vezes não é só uma cegueira física, que você não vê outras pessoas, que você não vê coisas, mas você está cego espiritualmente, e é necessário que Jesus cuspa na sua mão, esfregue na sua cara e abra os seus olhos. Então, se você hoje talvez esteja como esse cego, né? Cega espiritualmente, não estou falando fisicamente. Deixe que Jesus cuspa na mão, esfregue na sua cara, mas que ele abra os teus olhos. Aí basta querer e aceitar os meios dele, porque, como eu falei, às vezes a gente quer as coisas, mas a nossa maneira, e não funciona, é sempre a maneira dele. Bora pro capítulo 9, que eu quero fazer um vídeo curtinho. Hoje eu vou honrar a palavra sucinta, eu prometo. Então ali no capítulo 9,
Jesus, né, depois ali da transfiguração, já foi falado, acho que foi até a pastora Lia que falou, acho não, foi, sobre a transfiguração, então logo depois, eu não vou falar sobre isso. Ele tá ali no meio da multidão e aí chega um moço e fala, Senhor, eu tenho um filho que ele está endemoniado e era assim muito sofrimento. Tem uma hora que esse demônio joga ele na água, outra hora joga no fogo. Esse menino sofre muito. Se o Senhor puder, se tu podes, cura meu filho. E aí Jesus fala para esse moço, tu se podes, Jesus faz novamente a mesma sentença. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Claro que eu posso, mas o que Jesus está falando com isso? Eu posso, mas e você? Você crê que eu posso? Eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu posso fazer, mas e você? Você crê realmente que eu posso? Aí o pai desse menino, né, em lágrimas, né, estava emocionado, ele percebe ali o poder que Jesus tinha, ele fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, me ajuda, Senhor, na minha pouca fé, porque a minha fé ela é pequena, ela é limitada e eu não tenho a quantidade necessária de fé, então o Senhor me ajuda, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus fala, olha, tá tranquilo, seu filho foi curado. E eu imagino que para aquele pai, né, que não fala, a Bíblia não diz qual era a idade dessa criança, se era uma criança pequena ou talvez uma adolescente, um jovenzinho, não fala. Mas imagina o sofrimento que essa família não passou e de repente esse menino é curado, porque para Deus nada é impossível. E não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus dizendo isso. Se podes, é claro que eu posso. Você crê que eu posso? Porque se você crê que eu posso, aí eu posso. Eu vou te mostrar que eu posso. Então, vamos crer porque Ele pode. Bora pro capítulo 10, que tem coisa aqui nesse capítulo 10, mas eu vou me ater a um tópico que já até foi falado um pouco, mas eu ia falar sobre outra coisa aqui no capítulo 10, mas quando eu comecei a pensar no que eu vou falar, escolher um tópico, Deus tocou no meu coração, fala sobre isso aqui. Então, bora! Que é novamente sobre o jovem rico, né? Tem um jovem que chega ali para Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele, olha, você vai ter que seguir os mandamentos, não matarás, não roubarás, amarás ao Senhor teu Deus, honrará o teu pai, tua mãe, e ele vai enumerando os mandamentos. Aí o jovem rico fala para ele, não, Jesus, mas isso aí eu já faço tudo desde a minha infância, eu guardo tudo isso aí. Jesus fala para ele, tá bom então. Então o que você tem que fazer? Você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e seguir-me. Aí esse jovem fica ali com aquele coraçãozinho apertado, e o que ele faz? Bora, como se diz aí em Goiás, né? Vaza no braquiara, porque eu não vou vender as minhas coisas e seguir esse louco, não. Eu já tô guardando os mandamentos, eu já amo meu pai, amo meu próximo mais do que a mim mesmo, eu faço tudo. Agora ele ainda quer que eu venda as minhas propriedades, as minhas posses. Isso eu não vou fazer. E aí o jovem, vazou no braquiara e não seguiu Jesus. Mas por que Jesus pede para ele vender? Por quê? Porque se ele já era uma pessoa muito boa, que já seguia os mandamentos. Porque como eu já falei antes, Jesus ele quer ser o centro. Deus, ele quer ser o centro da nossa vida. E não há nada demais, não há nada demais em ser rico, em ter posses. Absolutamente não há nada de errado com isso. Mas quando você coloca isso à frente de Deus, aí sim. A Bíblia diz que dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é que é ruim. Esse sim é ruim. Você ter dinheiro é uma bênção, mas o seu dinheiro deve ser usado para ser bênção. Não só para os seus próprios prazeres, mas para ser bênçãos para outros. Mateus, vocês leram em Mateus 6:21 diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a minha pergunta para você hoje, a pergunta que não quer calar, porque há dias que eu não falo isso, onde é que está o seu coração? Onde é que está o teu tesouro? É no dinheiro? É no seu emprego? É na sua família? É nas suas posses? Nas suas atividades? No quê?
Não sei. Em quê? Em quê? Quais são os seus tesouros? Porque quando Jesus está falando aqui para ele vender as propriedades, né, as posses que ele tinha, é porque Jesus sabia que o coração dele estava ali. O tesouro dele eram as coisas que ele tinha e não o reino dos céus. Por mais que ele disse que ele seguia, né, todos os mandamentos, mas ele não seguiu o maior, que era amar ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Porque se ele realmente seguisse esse, ele ia vender tudo que ele tinha e ia seguir a Jesus. Então hoje a pergunta que não quer calar é: onde é que está o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? É no dinheiro? Você dá tanto mais valor para o dinheiro do que para Deus? Se Deus chegasse para você hoje e dissesse: olha, eu quero que você venda tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Claro que você não ia começar a ser uma andarilha, andar aí, largar tudo, né, fazer voto de pobreza, porque não é isso, não é isso. Mas é se desprender do seu dinheiro. Se isso implicasse até você, não, eu vou ter que agora passar por 3 anos, eu não vou poder tirar férias, não vou poder viajar, porque Deus está pedindo que esse dinheiro seja doado, seja usado de uma outra forma para que eu possa segui-lo. Você faria isso? Você teria coragem de abrir mão das suas riquezas, ou talvez um emprego, ou talvez uma pessoa. Olha, essa pessoa nesse momento, eu não quero que você ande com ela. Gente, por favor, não me entenda errado. Ponha amor nas minhas palavras e entenda o que está sendo dito aqui nas entrelinhas. Não vou andar mais com fulano não, porque Edilene falou que Deus está pedindo. Não é nada disso. Mas às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que são os nossos tesouros, porque nós estamos colocando na frente de Deus. Esse é o ponto. O ponto não é o dinheiro que eu tenho em si, mas é o que eu faço com ele. O ponto não são as minhas amizades, mas é a posição que essas amizades têm na minha vida. O ponto não é a minha família, mas é o lugar que essa família ocupa. É onde é a posição. É o que eu estou fazendo. Eu estou colocando na frente de Deus. E se Deus chegar para mim hoje e falar: olha, eu quero que você largue isso, que você pare com isso, venda as suas propriedades. Eu, particularmente, meninas, não tenho propriedade nenhuma para vender, mas tem tantas coisas que Deus às vezes pede para mim: eu quero que você abra mão disso, eu quero que você não faça mais isso. E às vezes eu confesso, algumas vezes eu já fiz, mas muitas vezes eu digo: Senhor, eu não posso deixar isso, porque eu tenho amor a certas coisas e eu tenho certeza que é isso que Deus está falando. Não, o amor por mim, ele tem que vir em primeiro lugar, ele tem que vir. Tá, mas quando Jesus falar isso, ele vai falar conosco, não é uma pessoa chegando, porque, gente, a gente sabe de cada história, né? Nossa, como sabemos, né? Tipo, eu vou usar aqui só do nosso lado aqui dos evangélicos. Eu sei que tem católicas aqui, eu não posso falar de padre porque eu realmente não tenho conhecimento de causa e não tenho lugar de fala. Mas dentro da igreja evangélica a gente já viu cada absurdo, né, das pessoas se desfazerem dos bens para dar, né, para outra pessoa usufruir. E não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso. Mas os bens, se Deus chegar para você e ele tem que confirmar. E como é que ele vai confirmar? É na sua oração, é na sua busca. Não é uma pessoa chegando e falando: olha, você vende aí, dá aqui para a igreja. Não funciona assim. Não funciona assim. Funciona com o Espírito Santo tocando no seu coração e te levando para fazer isso. Quer seja dinheiro, quer seja uma atitude, quer seja um comportamento, é a sua riqueza. Qual é a sua riqueza hoje? O que é que Deus hoje, um pecado, um pecadinho de estimação, porque a gente tem vários pecados de estimação, algo que você sabe que você não deveria fazer e você continua fazendo. Onde é que está o seu coração? O que é que Deus está pedindo para você hoje? Hoje eu quero que você largue isso. E eu quero que você me siga. E aí você só vai poder realmente segui-lo com todo o seu entendimento se você abrir mão de certas coisas, das suas riquezas que às vezes impedem você de estar mais próxima a Deus. Então hoje eu acho que eu consegui ser sucinta. Espero depois falar sobre o camelo no fundo da agulha, em Lucas a gente fala.
porque é muita coisa para falar num capítulo só. Então, meninas, que nós possamos não colocar Jesus numa caixinha, sabe? Que o milagre que ele tem para nós seja feita da forma dele, não da nossa forma, e que nós possamos realmente crer que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Para Deus nada há impossível. E que nós possamos colocar o nosso coração, o nosso tesouro no Senhor e em Deus e nada mais. E o que Ele nos pedir, deixa disso, larga isso, vende isso. Que nós tenhamos esse coração aberto para fazer e não façamos como esse jovem rico fez. Não, Senhor, eu prefiro a minha riqueza. Porque vocês leram também aí nesse capítulo, ou no capítulo anterior, que o que adianta nós salvarmos a nossa vida e perdermos a nossa alma? Não é? Do que adianta termos a nossa conta bancária cheia de milhões ou de dinheiro, né? Ou termos tantas coisas que nós temos tanto apreço, mas não seguirmos aos mandamentos e não seguirmos aquilo que Jesus está nos pedindo. Então que hoje nós não sejamos como esse jovem rico, mas que nós sejamos ricas da presença de Deus. Amém? Eu espero que o vídeo tenha ficado curto e eu vejo vocês em breve aqui em Marcos. Tenha um bom dia, Deus abençoe você, que você seja rica da presença de Deus. Amém?